Nem sempre o negro morre primeiro. De vez em quando acontece coisa muito pior. Você está na cesta do horror daqui tempo. Resultado de uma pesquisa conduzida pela doutora Robin R. Means Coleman, o livro Horror Noir é fruto de um minucioso levantamento de como os negros eram representados nas narrativas de terror e horror do cinema, desde os primórdios até os dias atuais. Antes de começarmos, é preciso mencionar que o livro saiu em 2011. Essa informação é importante porque os estudos não tiveram a oportunidade de analisar o impacto que o filme Corra, que estreou em 2018, teria. Apesar de não ter sido incluído nos estudos da doutora Coleman, as edições posteriores contam com um prefácio escrito por Ashley Blackwell, que foi a produtora responsável pelo documentário Horror Noir, baseado no livro, em que ela fala sobre o impacto da obra de Jordan Peele no cinema. O livro traça o panorama do papel dos negros nas produções cinematográficas, desde o surgimento do cinema até os primeiros anos do século XXI. E é importante mencionar que a análise não parou apenas nos filmes oficialmente classificados como terror e horror. Filmes de outros gêneros também contribuíram para entender esse panorama. Nos primeiros filmes mudos, os negros propriamente ditos não apareciam nas histórias. Em vez disso, tínhamos o uso do infame blackface, atores brancos com rostos pintados com tinta preta. Os únicos filmes em que pessoas negras apareciam de verdade eram os filmes de caráter documental, que registravam homens e mulheres negras trabalhando. Esses registros acabavam mostrando o dia a dia dos negros e a sua cultura como algo estranho, distante. A estrutura e a maneira como se organizavam lembram muito aqueles documentários sobre o mundo animal. E um marco infeliz foi o lançamento do filme O Surgimento de uma Nação, que estreou ali em 1915. Basicamente, esse filme mostra o surgimento da Ku Klux Klan, uma organização racista dos Estados Unidos. Fazendo uso do blackface, o filme retrata os homens negros como uma ameaça para o país, para a sociedade e especialmente para as mulheres brancas. O negro nesse filme era praticamente um animal que só sabia destruir e matar. Mas é interessante mencionar que essa produção não ficou sem uma resposta. Ali pela década de 1940 e 1950, nos Estados Unidos, também haviam filmes negros sendo produzidos, com diretores e atores negros. Essas produções mostravam o outro lado da moeda. Infelizmente, boa parte dos filmes produzidos nessa época se perdeu em incêndios. E isso aconteceu por causa do nitrato, que era usado na produção das películas, um material altamente inflamável. Ali nas décadas de 1950 e 1960, os negros praticamente desapareceram das produções de terror e ficção científica. Os filmes dessa época mostravam o avanço científico da humanidade e eram ambientados em laboratórios, centros de pesquisa e locais similares. E nesses espaços, os negros, que eram vistos como trabalhadores pouco especializados e sem estudo, não tinham lugar. O filme A Noite dos Mortos-Vivos foi um marco em vários níveis. Pela primeira vez, um filme de terror era protagonizado por um homem negro. Duane Jones, que interpretou Ben, era o homem em posição de liderança de um grupo de sobreviventes do ataque de um zumbi. Além disso, apesar do filme falar sobre zumbis, foi a primeira vez em que o surgimento deles não estava ligado a uma religião, que era ligado aos negros. Em vez do voodoo, a provável causa do aparecimento dos zumbis foi uma sonda que tinha visitado o planeta Vênus. Em 1970, temos o surgimento da Blaxploitation, uma série de filmes produzidos por negros e com protagonismo negro. Muitos dos filmes dessa época se tornaram icônicos, e entre eles temos um velho conhecido nosso, o Blácula. Na década de 80, os filmes de terror passam a ser majoritariamente ambientados nos subúrbios dos norte-americanos, um espaço não tão ocupado por negros. Sendo assim, temos poucos personagens negros aparecendo em tela. A exceção está nos que aparecem em papéis estereotipados, e a gente já fala sobre isso.